Fala aí, meu povo, como é que vocês estão, hein? Eu vou fazer esse vídeo aqui com pressa, porque nem precisava fazer esse vídeo agora. A gente pode esperar sair as contas oficiais do Barcelona para falar sobre dinheiro, o que o Barcelona ganhou essa temporada, o tanto que ele gastou essa temporada, o tanto que ele tem de dinheiro para a próxima temporada. Vocês sabem que eu faço esse vídeo aqui anualmente com vocês, explicando as contas do Barça. E as contas do Barcelona, normalmente elas requerem um pouco mais de atenção pelo momento econômico que o clube vive, mas especialmente que ele viveu durante a pandemia. E agora o Barcelona começa a colocar a cabeça para fora da água e começa a poder respirar com um pouco mais de tranquilidade. O pior já passou, eu venho falando isso com vocês durante a temporada e nos últimos anos eu vinha dizendo que o pior ia passar e o pior já passou. O Barcelona, assim que os camarotes que o Barcelona já vendeu estiverem prontos, que o Barcelona provar que tem esses camarotes para usar, esse dinheiro deve poder ser contabilizado, porque uma coisa é que o Barcelona já recebeu, outra coisa é que ele possa contabilizar esse dinheiro para incluir no seu orçamento, ter regra de um por um com fair play. O Barcelona está correndo para fazer isso até 30 de junho, para esses camarotes estarem prontos. E quando começar o mercado de transferências, a partir de 1º de julho, o Barcelona tem a regra para poder contratar à medida que ele for ganhando dinheiro, né? Ter regra de 1 para 1 no fair play quer dizer que a cada 10 milhões de euros que você ganhar, a cada 1 milhão de euros que você ganhar, você pode gastar esses 10 milhões de euros. Se o Barcelona tiver na regra de 1 por 4, cada 10 milhões de euros que ele ganhar, ele pode gastar 2 milhões e meio, uma forma que a La Liga faz para controlar que os clubes vão chegar a uma saúde financeira, não investindo aqueles outros 75% do que ele ganha, até ele saldar os seus compromissos econômicos. Essa é a regra do 1 para 1. E agora eu estou fazendo esse vídeo com pressa e antes, porque o Joan Laporta deu uma entrevista na TV3 na segunda-feira, dizendo que o Barcelona vai ganhar aproximadamente 60 milhões de euros a mais do que ele tinha colocado no seu orçamento. Isso é muito boa notícia para o torcedor do Barcelona. E eu passei aqui amanhã dessa quinta-feira fazendo as contas para saber de onde vem esses 60 milhões de euros a mais que o Barcelona vai ganhar. Se ele já estava contando aqui o dinheiro desses camarotes ou não, são 100 milhões de euros pelos camarotes, a gente ainda não sabe como isso vai ser contabilizado e é provável que esse dinheiro não entre na conta, pelas contas que eu fiz. Eu consegui achar 60 milhões de euros pelas minhas contas simplesmente, sem esses 100 milhões de euros, então provavelmente esse vídeo pode passar por uma revisão na hora que o Barcelona, de forma oficial, apresentar suas contas. Que o Barça vai ganhar 60 milhões de euros a mais é uma muito boa notícia. Só que agora a gente tem que ver que um orçamento parte de receita menos despesa. Tem que ver se as despesas também vão subir e quanto elas vão subir. E eu já digo para vocês que ser campeão tem um custo econômico muito alto, então vai subir as despesas por premiação a jogadores. Eu não tenho informações porque essas contas são fechadas, são confidenciais, muita coisa que eu vou falar aqui está protegido por contrato, então vou me basear muito em notícias que saíram ao longo dos últimos anos e meses para passar alguns números que são razoavelmente confiáveis. Sim, não dá para saber exatamente quanto que o Barcelona vai ganhar da Nike pelos títulos conquistados, não dá para saber ainda exatamente quanto que ele vai ganhar de La Liga pela premiação, estou me baseando muito em como que foi no passado, como que foram matérias que saíram e tal. Enfim, vamos lá. Seguinte, pela Liga dos Campeões, o Barcelona vai ganhar cerca de 30 milhões de euros a mais do que ele havia colocado no orçamento. O Barcelona coloca no seu orçamento chegar até as quartas de final da Liga dos Campeões. Ele chegou até a semifinal, dá 15 milhões a mais por passar de fase até a semifinal, dá 7 milhões a mais por resultados, os resultados que o Barcelona previa, vitórias, empates e tal, ele ganhou 7 milhões a mais do que ele esperava, e só a renda do jogo contra a Inter de Milão deu 14 milhões de euros ao Barça. Chegar nessas fases decisivas dá muito dinheiro. Ingresso muito caro, nem tem tanto camarote assim para explorar no Estádio Olímpico de Montjuic, mas esses ingressos foram explorados com um valor muito alto. Vocês veem que o Barcelona no Camp Nou, eu acho que o recorde de receita que ele tinha tido em um jogo tinha sido 9 milhões de euros em um dos últimos clássicos contra o Real Madrid. No estádio com a metade da capacidade, ele ganhou 14 milhões de euros em um jogo. Quando o Camp Nou tiver funcionando de novo, a plenos pulmões, com 100 mil pessoas de capacidade, não sei se o Barcelona vai conseguir dobrar de 14 para 28, mas o Barcelona vai ganhar regularmente muito dinheiro com o novo Camp Nou. É uma mina de ouro que vem aí para o Barcelona. Então são 30 milhões de euros a mais com a Champions. Estou falando aqui de arrecadação e renda, ainda não dá para saber
qual que vai ser o balanço do estádio. O Barcelona tem uma média de público que essa temporada subiu 10%. Era a média de 40 mil na temporada 23-24 e a média foi de 44 mil na temporada 24-25. Uma média de público muito boa. O Barcelona teve quase 90% de ocupação do Estádio Olímpico de Montjuïc, mas ainda não dá para saber o que isso vai gerar, o que esses 10% a mais vão gerar. Por exemplo, na temporada 23-24, o Barcelona ganhou 126 milhões de euros com estádio. Se a gente for pensar 10% a mais, o Barcelona pode ganhar aí 12 milhões de euros a mais. Só que o Barcelona tinha colocado no orçamento dele da temporada voltar para o Camp Nou a partir da segunda parte da temporada e que o clube ganharia 154 milhões de euros com estádio, com bilheteria, nessa temporada. Se ele tinha ganhado 126 e orçamentou 154, tem 28 milhões de euros aí que o Barcelona previa ganhar a mais e não voltando para o Camp Nou, ele não ganha esses 28 milhões de euros a mais. Tem que ver depois onde que vai chegar essa conta de estádio do Barcelona. A questão é que para jogar no Camp Nou também sobem as despesas, tá? Os custos de administração, funcionário e tudo que gera um estádio muito maior, não seria simplesmente 28 milhões de euros a mais nos cofres do Barça, porque teria as despesas para jogar lá também. Então não dá para saber quanto que o Barcelona vai ganhar mais por estádio, então eu não contei bilheteria aqui. Vendas de jogadores. Se vocês entrarem lá no Transfer Market, vocês vão ver que o Barcelona vendeu essa temporada mais de 70 milhões de euros. Só que tem algumas vendas, como a do Chad Riad, a do Abde, a do Nico Gonçalves, não a para o Manchester City, mas a para o Porto. Tem várias vendas que o Barcelona já contabilizou no exercício fiscal da temporada passada. O que a gente tem dessa temporada é a venda do Nico do Porto para o Manchester City, que o Barcelona pega uma beirada ali, e a venda do Vitor Roque, do Barcelona para o Palmeiras. Isso dá 34 milhões de euros, essas duas vendas. O Barcelona tinha uma previsão de vender 22 milhões de euros de jogadores nessa temporada. Então dá 12 milhões a mais aqui. Eu não estou contando Mika Faye, Chad Riad, Mark Guiu, Julián Araújo. Isso aqui seriam mais 40 milhões que, ao meu entender, já foram contabilizados na temporada passada. Então a gente tem 30 milhões de Champions até aqui e 12 milhões a mais em vendas de jogadores, né? A gente está pegando o que já tinha de orçamento e somando esse orçamento para chegar aos 60 milhões que o Laporta diz que o Barcelona vai ganhar mais essa temporada, passando de 893 para cerca de 950 milhões de euros em receitas. Aqui entra a premiação da Nike. A Nike o Barcelona assina um novo contrato com a Nike e tem 2 pontos importantes. Passa-se a ter uma premiação boa por títulos, cada título que o Barcelona ganha, a Nike paga mais, e deixa de ter penalização quando o time não vai bem. O Barcelona vinha mal nas últimas temporadas economicamente, vinha mal dentro de campo, e a Nike pagava menos à medida que o time ia pior. Então o Barcelona tinha um contrato ruim com a Nike, essa cláusula foi tirada, segundo as notícias que a gente teve acesso. Então, passa-se a ganhar um prêmio pelos títulos e deixa-se de ser penalizado quando não for bem esportivamente. As premiações da Nike vão entre 8 e 17 milhões de euros pelos 3 títulos, somando La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha. Tem aqui algum gap que a gente não sabe porque não tem acesso ao contrato da Nike. Entre 8, no mínimo, e 17 milhões de euros no máximo que o Barcelona vai ganhar da sua patrocinadora. Muita gente tem me perguntado qual que é o impacto de ganhar as competições espanholas para a economia do Barça. Não é um impacto grande, tá? Somando as 3, dá cerca de 10 milhões de euros, apenas. Não é ganhar título, não é ganhar dinheiro. É que você ganha prestígio, você ganha poder de fazer bons acordos comerciais. Se você está indo bem, sua torcida está indo no estádio. Então, é esse o valor econômico que tem ganhar campeonatos. Mas no campeonato espanhol ainda não dá para saber, o campeonato espanhol não paga premiação por título. Ele paga por direitos de televisão. Todo mundo ganha 37 milhões e 500 mil euros inicialmente, depois os outros 50% dos direitos de transmissão são divididos dependendo da classificação do time no campeonato. O primeiro colocado ganha 17% desses 50%, o segundo colocado ganha 15%. Então a diferença entre ser campeão e ser vice-campeão de La Liga na temporada passada foi de 6,6 milhões de euros. A expectativa para essa temporada é que também seja assim. Então ser campeão espanhol dá ao Barcelona 6 milhões de euros, talvez a mais do que na temporada passada, que pode ser isso que estava dentro do orçamento.
O prêmio para ser campeão da Copa do Rei é de 1.200.000 euros, é o que a Real Federação Espanhola de Futebol paga, e o prêmio pela Supercopa da Espanha é de 2 milhões de euros. 6 milhões para participar, 1 milhão para chegar à final, 2 milhões pelo título. Tudo isso aqui dá 10 milhões de euros. Então, se a gente somar os 12 milhões em vendas, os 30 milhões extras de chegar numa semifinal de Champions e os 10 milhões a mais de títulos pagos de premiação da Federação Espanhola e da Supercopa e de La Liga, e mais os 8 milhões da Nike, isso daqui vai dar 60 milhões de euros a mais. Vai chegar nos 950 milhões de euros que o Laporta disse que o Barcelona vai chegar essa temporada com 60 milhões a mais. Então talvez esteja aqui a chave dessas receitas a mais do Barcelona. Aqui depois ainda vamos ver como é que vai entrar isso do camarote do Camp Nou, se vai ter mais premiação da Nike, se vai ter mais premiação por título. Ainda tem uma outra parte de premiação da Liga dos Campeões, que é por desempenho do seu time em relação ao seu país na temporada, que pode ainda dar alguma coisa a mais para o Barcelona, além das premiações óbvias, né, que é por classificação, passando de fase. Vitória dá 2 milhões de euros e por aí vai, então ainda pode ter alguma coisa de Liga dos Campeões, mas o Laporta diz que tem 60 milhões de euros a mais e passando por premiações, Liga dos Campeões, venda de jogadores, eu acho 60 milhões de euros aqui e depois a gente vai ver se é isso ou não. E aqui tem as despesas. Barcelona aumenta muito as despesas, segundo eu vi em notícias, tem uma notícia do AS de 2024, inclusive, de que a premiação que o Barcelona paga aos jogadores a cada título é de 750 mil euros para cada jogador por ganhar La Liga e 250 mil euros se ganhar Copa ou Supercopa com La Liga. Se ganhar só a Supercopa, por exemplo, não tem premiação, mas se ganhar a Supercopa e mais um título, aí teria. Então soma 250 euros pela Copa do Rei, 250 euros pela Supercopa, mais os 750 mil de La Liga, dá 1.250.000 por jogador. Se for pegar 25 jogadores do elenco, dá 31 milhões de euros que o Barcelona vai ter que pagar aos jogadores, fazendo essas contas aqui, segundo essa matéria do AS do ano passado, em premiação. Ou seja, ganhar campeonatos dá um custo, ganhar esses 3 campeonatos, e se fosse a Champions, disparava, praticamente dobrava isso daqui, mas ganhar esses 3 campeonatos nacionais tem um custo ao Barcelona de 31 milhões de euros. Se somar o que ele ganhou de 10 milhões de títulos, mais 8 milhões da Nike, se for isso mesmo, 31 menos 18, o Barcelona teria aqui um prejuízo por ganhar, um prejuízo econômico, aí não precisa tirar as aspas, de cerca de 13 milhões de euros por ganhar os 3 títulos espanhóis. Tem que ver como que vai ficar as despesas de administração, porque o Barcelona estava prevendo voltar ao Camp Nou, estava aumentando em 37 milhões de euros as despesas, e como não voltou para o Camp Nou, talvez essas despesas sejam menores. Mas até aqui o que a gente tem é que está subindo a receita em cerca de 60 milhões e a despesa está subindo em cerca de 30 milhões. Então, talvez o Barcelona consiga aí mais ou menos uns 30 milhões de lucro nessa temporada, pode ser um pouco menos, porque essas despesas de gestão tem que ver se elas vão para cima ou para baixo por aqui, ou se elas vão manter realmente dentro do que foi esperado e orçamentado pelo Barcelona na temporada passada. Enfim, meu povo, são aqui quase 15 minutos de vídeo para falar. Barcelona deve fechar no azul, não deve fechar no vermelho, não deve ter dívidas. Barcelona precisa sair fechando no azul para conseguir pagar as dívidas antigas e conseguir manter essa cabeça para fora da água. Deve voltar ao Camp Nou já a partir de agosto. Existe aqui um otimismo grande que vai conseguir voltar ao Camp Nou a partir de agosto, ainda com 60% só da capacidade do estádio, mas talvez podendo explorar um pouco mais o seu próprio negócio, que vai dar mais dinheiro para ele. E o Laporta disse que para a próxima temporada o orçamento vai ser de cerca de 1 bilhão de euros. Logo antes da pandemia, o Barcelona teve um orçamento de 980 milhões. Deve ser a primeira vez que o Barcelona vai voltar ao mesmo patamar ou superar o patamar de pré-pandemia. Demorou muito para isso, perdendo o Messi, perde um potencial econômico incrível, como foi que o Barcelona podia explorar do Messi. Começa a ter outros jogadores que dá para explorar, mas que não tem a imagem do Messi para fazer acordos de patrocínio, para levar a gente para o estádio. Não vai ter um estádio de 100 mil pessoas ainda para explorar, mas vai voltar a ter a receita que ele tinha antes da pandemia. O que ele não pode ter é a despesa que ele tinha antes da pandemia. O Barcelona tinha uma despesa com salário que era muito acima do aceitável, fala-se que até 70% é saudável, o Barcelona passava dos 70%, e a partir de agora, voltando a ganhar o que ganhava e não gastando o que gastava,
deve ser um clube economicamente muito melhor, mais sustentável, mais coerente, mais vivo, porque o Barcelona foi pro inferno, praticamente morreu, a gente viu aí os anos que ele passou na mais profunda M econômica e que agora está melhorando. Agora tem que ganhar dinheiro para ir pagando as dívidas que ficaram para trás. Mas é isso, o Barcelona tá rico ou tá pobre? Vamos esperar os resultados oficiais, mas o que dá para dizer é que o clube está ganhando cada vez mais dinheiro, ganhou mais dinheiro do que esperava, uma boa quantidade, 60 milhões de euros. É uma muito boa quantidade, é quase 10%, sei lá, 7% a mais do que esperava. E vamos ver como é que vão ser as despesas, se vão ser mais do que era esperado também, e como é que vai ser a saúde econômica do clube para as próximas temporadas. Mas é boa notícia, tá? É boa notícia que tenha tido esse aumento e que talvez possa deixar tudo isso que a gente está explicando aqui de fair play, regra de 1 para 1 e tal, para trás definitivamente e simplesmente ganhar dinheiro e ir lá contratar quem acha que é necessário para, e claro que o bolso possa bancar, para disputar as competições. É isso, meu povo. Eu volto amanhã respondendo perguntas de vocês. Não esqueci, elas estão selecionadas desde a semana passada. É simplesmente porque não deu para gravar essa semana. Um beijo para todo mundo aí. Boa quinta-feira. Vocês sabem, quinta é a nova sexta. Quem trabalha sexta é desorganizado. Então vai aproveitar a quinta-feira de vocês. Tchau, tchau.